Bom, pessoal, para finalizar, né, as disciplinas, a gente vai agora entrar na questão da nova disciplina que se chama Investigação das Informações. Serão 3 aulas, né? Infelizmente, como o tempo está corrido, nós não poderemos realizar uma atividade mais, vamos dizer assim, mais lúdica ou mais flexível, porque geralmente nessa disciplina, ou eu trabalho com a questão de formatação da ABNT, né? Ou eu faço uma avaliação, os dois, né? Porque é uma disciplina básica, muito importante, né? Porque ela serve de base para formatações e organizações de trabalhos acadêmicos e principalmente preparar vocês para realizarem algum tipo de pesquisa, orientar. Não é uma disciplina de formação ampla, né? Principalmente porque vocês estão ainda no primeiro ano, e no primeiro ano vocês não têm vamos dizer assim, ainda o conhecimento ou a oportunidade de realizar uma pesquisa. Mas, assim, de modo geral, o principal foco dessa disciplina, né, é você realmente saber como investigar, né, a forma correta de fazer, você dar os créditos realmente às pessoas que detêm aquela afirmação, aquele conhecimento, os tipos de pesquisa, os tipos de trabalhos acadêmicos, as regras da ABNT, né? A gente não vai se concentrar em todas, porque existe um manual exclusivo para isso. Nesse primeiro momento, a gente vai ver só as regras básicas, né? Que é a questão da fonte, organização, formatação. E assim, será dividido em 3 encontros. Primeiro, a gente vai falar sobre a questão das pesquisas. O segundo, a gente vai falar os tipos de documentos, né? E trabalhos científicos. E no terceiro, a gente vai ver realmente a organização de TCC. Lembrando que as regras da ABNT nessa questão de formatação, organização, geralmente as fontes, citação, referências são iguais para todos os trabalhos acadêmicos. E vai diferenciar o layout de cada documento. Vocês vão ver que tem documentos bem simples, como resumos, resenha crítica, e como uns mais complexos, né, como um artigo científico, e uns mais complexos ainda, né, que são as monografias, os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso. O que é pesquisa, pessoal? Pesquisar, certo, é você procurar informação. Então, investigar informação é a mesma coisa que pesquisar. A pesquisa, ela serve para você confirmar informações, procurar novas informações, desenvolver novos conhecimentos. Então, assim, ela vai estar ligada a qualquer forma de organização do conhecimento humano. Realizar uma pesquisa sobre algum assunto é defender uma ideia, fundamentando-a com bibliografias. Por quê, pessoal? Em qualquer trabalho acadêmico ou qualquer pesquisa, o principal foco é você garantir que aquela informação tem embasamento científico. Uma das coisas que vocês vão ver muito são as pessoas dizer o seguinte: ah, eu acho, eu penso que, eu vi isso em tal canto, eu li isso, eu vi isso, é assim, assim, assim. Não. Uma das coisas que vocês têm que parar para pensar é que toda ideia, né, todo conhecimento, ele vem de alguma fonte, seja ela uma fonte inovadora ou uma fonte de consulta. Então, assim, por exemplo, dar um exemplo bem prático aqui para vocês. Eu confirmo a ideia, certo? Que isso é um notebook.
Pronto. Já tem a ideia formada. Se eu fazer uma pesquisa, eu vou encontrar diversas fontes, diversos pesquisadores que dizem que isso é um notebook, né? Ok. Agora chega a um aluno e diz: eu não acho que isso é um notebook. Eu acho que isso é um carro. É a opinião dele, certo? É a opinião, certo? Ele está defendendo uma ideia, só que ele fundamentou em quê para dizer que isso é um carro? Ele simplesmente se baseou no achismo, entendeu? Ele não viu a realidade, ele não viu, ele não teve um embasamento suficiente para formular aquela ideia. Então, assim, um dos grandes problemas que a gente tem nessa questão de organização, de confirmação de ideia, de opiniões, é justamente o povo confundindo a opinião com fato. Então, o fato, ele existe independente da sua opinião. E a pesquisa, ela vai se introduzir dentro desse meio, simplesmente porque a pesquisa tem o objetivo de defender aquela ideia e confirmá-la ou negá-la, né? Vocês vão ver que vai depender muito do objetivo da pesquisa. Eu posso, por exemplo, ter um objeto de pesquisa, algo que eu vou procurar, certo? Estudar, e já tenho a minha opinião formada. Porém, através desses diversos fatores que vão identificar a pesquisa, eu posso encontrar algo que negue totalmente essa ideia. É por esse motivo que a gente tem que fundamentar a nossa ideia. Uma coisa que eu vi muito engraçada era o seguinte, né? A gente está fazendo trabalho acadêmico, aí a gente coloca lá que o arroz é branco, o sol é amarelo. Primeira coisa que um orientador, que é justamente o professor que ajuda a gente nessa questão da pesquisa, orienta, né? É dizer assim, mas por que que o arroz é branco? Onde está escrito, certo, que o arroz é branco ou que o sol é amarelo? Onde, em que livro, qual é o autor? Você tem que me dizer qual é o autor que diz que o sol é amarelo. Então, assim, por que, pessoal? Nada. Uma coisa que vocês vão entender é que toda afirmação no meio científico, ela tem que ter um embasamento, certo? Você não pode simplesmente chegar e falar. Vocês vão observar que em artigos científicos, em teses, né, seja ela monografia, dissertação ou a mesma tese de doutorado, as pessoas, elas têm opiniões, elas organizam, elas leem, então elas produzem conhecimento ou reproduzem conhecimento. Mas tudo que elas conduzem, certo? Elas têm que ter um autor para embasear essa teoria, né? Por mais que você faça uma pesquisa totalmente inovadora, você está pesquisando aqui uma vacina para o corona, certo? Você está fazendo a pesquisa, fez todos os testes, vai avaliar o dado, vai publicar um artigo. Para você publicar esse artigo, né, um artigo científico, você tem que fazer toda uma pesquisa anterior para ver qual foram os autores, onde foi que eles chegaram, as diversas tecnologias envolvidas na produção de vacina. Então, assim, você tem que partir de algo que já tem. Mesmo que a sua pesquisa seja algo inovador, algo totalmente novo, a cura, sei lá, do câncer, mas ele tem que partir de algum lugar. Você não pode simplesmente falar da pesquisa sem ter uma orientação, ok? Sem ter algum autor que venha primeiro comentar sobre esse assunto. Consultar através de questionários pessoas relacionadas ao mesmo tempo para mostrar através de gráficos e análise e interpretação dos resultados obtidos com a pesquisa de acordo com o assunto. Uma pesquisa é baseada em coleta, análise e interpretação de dados. A pesquisa, pessoal, ela tem que ter uma organização, ela tem que buscar uma coleta, seja ela dentro das fontes dos textos que já existem, seja ela uma pesquisa em campo, né, que eu posso fazer com questionário, fazer as pessoas responderem, ou eu fazer um levantamento, né. Então, eu coleto esses dados, depois eu analiso, né, a análise é o processo de organização, né, eu vou analisar se aquele dado ele é viável ou não, e depois eu vou interpretar esses dados e produzir o meu texto. É dessa forma que acontece em qualquer tipo de pesquisa científica. É nesse tratamento de investigação dos pensamentos e ações que buscam determinado conhecimento.
como eu falei para vocês, seja ele um novo conhecimento, uma base para um conhecimento superior ou uma confirmação ou negação de alguma ideia. Realizar uma pesquisa é crescer profissionalmente e adquirir conhecimento. Pesquisar é a produção científica. É uma atividade mais importante para o alcance da qualidade e da eficiência, para muitos, como também para em muitos ambientes. Pessoal, a produção científica é uma das coisas que mais cresce, né, profissionalmente. Vocês vão ver que mesmo que você esteja dentro do mercado de trabalho, muitas vezes você precisa de produção científica, às vezes, seja ela para você se tornar um pesquisador, um professor, ou até mesmo em algumas empresas, elas fomentam essa questão da pesquisa justamente para inovar, para trazer novos conhecimentos. Para Gil 2002, pode-se definir pesquisa como o procedimento racional, né, e sistemático que tem por objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Então, toda pesquisa ela parte de um problema, certo? De um problema proposto. Então, assim, qual o objetivo da minha pesquisa? Eu vou partir, certo, de determinado situação, problema, para resolver aquela situação. A pesquisa é desenvolvida mediante concurso de conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Vocês vão ver que a pesquisa, ela existe de diferentes formas, né? Existem vários tipos de pesquisa e existe também métodos, né? Metodologia e método. Metodologia é a forma geral que eu faço a pesquisa. O método é algo específico que eu uso para conseguir determinado objetivo. Classificação de pesquisas. A pesquisa, pessoal, certo, vai depender muito do autor. Da mesma forma como eu informei para vocês, aquela questão das gerações, certo, de computadores, as pesquisas, ela depende muito de quem é o autor, qual é a fonte desse material. Então, assim, eu dividi a pesquisa em pesquisas de 4 tipos, certo? Pesquisa descritiva, pesquisa explicativa, pesquisa qualitativa e pesquisas bibliográficas. Lembrando que, né, não necessariamente uma pesquisa descritiva não pode ser bibliográfica, porque assim, você tem que fazer um levantamento bibliográfico para confirmar aquela ideia. Você pode usar um método qualitativo. Você, dentro de uma pesquisa qualitativa, você também precisa tabular dados. Então, isso é um método quantitativo. Então, o que vai definir a classificação geral da pesquisa, certo, é a metodologia usada, não os métodos, que são as fases mais específicas para concluir essa pesquisa. A pesquisa descritiva, como o próprio nome já diz, certo? Ela descreve. Ela não explica nada. Ela só tem a função de organizar determinado conhecimento, né? Descrever aquilo que a gente está pesquisando. Ele não vai fazer um aprofundamento, uma interpretação dos dados. Ela analisa os dados limpos e puros. Ela é uma classificação da pesquisa científica, na qual seu objetivo é descrever as características de uma população, de um fenômeno ou experiência para o estudo realizado, certo? Eu diria, de modo geral, que a pesquisa descritiva é a caracterização, né, a descrever as características de um fenômeno. Por que fenômeno? Porque o fenômeno ele pode ser um fenômeno, vamos dizer assim, da natureza, social, ele pode ser um animal, ele pode ser um comportamento de uma população, ele pode ser material produzido, ele pode ser diversas coisas, né? Mas o fenômeno ele vai ser aplicado em qualquer visão, né, que você tenha da pesquisa. Na pesquisa descritiva, cabe o pesquisador fazer o estudo, analisar o registro e a interpretação de fatos no mundo físico, sem a manipulação ou interferência nele. Por que ele fala que sem a manipulação e interferência dele?
Porque o pesquisador, ele não tem autonomia dentro desse método de pesquisa. As opiniões dele, certo? O conhecimento que ele já possui, ele não pode influenciar os dados gerais analisados da pesquisa, porque é uma pesquisa descritiva. Ele só vai descrever aquilo que ele encontrou, certo? Ele não vai interpretar por quais motivos esse fenômeno realmente aconteceu. Ele só vai descrever o fenômeno de forma que você, em uma nova pesquisa de um novo tipo, você consiga interpretar todo esse conhecimento, esses dados organizados. Ele deve apenas descobrir a frequência com que o fenômeno ocorre, ou como se estrutura dentro de um determinado sistema, método, processo ou realidade operacional. É justamente a tabulação de dados, né? Então, aqui é um exemplo que foi a eleição de 2018, certo? Desse modo, se eu fizer uma pesquisa dentro, né, dessa eleição, eu só vou me preocupar em saber a quantidade de votos, a porcentagem de votos válidos, eu só vou me atentar à questão dos dados, ok? Eu não vou interpretar dado nenhum, eu não vou saber qual foi o motivo que elegeram um candidato em função de outro, ou quais foram as influências que tiveram no meio dessa eleição para descobrir qual foi o melhor candidato, o que influenciou para esse candidato ganhar. Então, assim, nessa pesquisa, ela só quer realmente saber a frequência que acontece esse tipo de fenômeno, seja ele dentro de um fenômeno maior, seja ele na sua sincronia, né? Em tempos iguais. O outro tipo de pesquisa é a pesquisa explicativa, né? Já a pesquisa explicativa, ela tem um pouco mais, vamos dizer assim, de influência do pesquisador. Na pesquisa descritiva, né, a influência é mínima. Ele pode, na forma de organizar esses dados, ter um pouco de influência na pesquisa, mas as opiniões, aquilo que ele tem, não interfere no modo de pesquisar. Já a pesquisa explicativa também realiza um estudo com coleta e análise de dados. Pode ser que eu tenha os mesmos dados e eu posso escolher outro método de pesquisa. Por isso que eu falo para vocês, certo? É justamente a metodologia que você ensina que vai definir qual é a pesquisa. Não são os dados que você vai utilizar, não são os métodos, é a metodologia. A metodologia é a forma geral que você está utilizando, certo? Para pesquisar e organizar os dados. Os métodos são as aplicações dessa metodologia. Porém, ela possui uma tendência de relacionar teoria e prática no processo de pesquisa. Uma das coisas que vocês vão entender é a praxis. O que seria a praxis, professor? Eu acho que vocês vão aprender isso em sociologia, filosofia, porque está muito mais ligado à questão das ciências sociais e os métodos sociais. A praxis não é a praxis e o pragmatismo são coisas totalmente diferentes, né? A teoria é aquele conhecimento, certo? Vamos dizer assim, o conhecimento teórico, né? Aquele que você detém no seu pensamento ou em algum documento escrito. Isso é a teoria, é o conhecimento colocado de forma organizada para o nosso pensamento. E a prática, certo? É justamente a realidade, é como esse conhecimento acontece nessa dimensão, né? E a praxis é justamente a prática relacionada com uma teoria. Então, é uma interpretação, certo, de determinado conhecimento que ele já possui um embasamento. Muitas pessoas acham que a prática é mais importante que a teoria, porque muitas pessoas aprendem, né, são autodidatas, conseguem conhecimento experimentando. Só que o nome disso não é praxis. Praxis é a prática mediada pela teoria. Pragmatismo é a prática, certo? Sem mediação da teoria.
Então, como é que a pessoa aperfeiçoa, certo, a prática? Uma reflexão na própria prática. Vamos dizer assim, você aprendeu, você abriu, limpou o seu computador, não teve cuidado e tudo mais. E aí você queimou um componente. Você foi na prática, utilizou o pragmatismo para isso, não foi mediado pela teoria, você queimou um componente. Através daquela reflexão desse conhecimento, é que você vai perceber, certo? E você vai aprender. Você não teve teoria, você simplesmente aprendeu na própria prática. Então, o nome disso é pragmatismo, porque você faz uma reflexão na própria prática e você esquece que existe a teoria. Já na praxis, vamos supor o seguinte: a primeira coisa que vem, pessoal, sempre é a teoria. É por esse motivo que vocês aprendem primeiro a teoria de todo o conhecimento, depois vocês praticam e voltam novamente para a teoria para organizar esse pensamento, para depois voltar para a prática. É um movimento dialético, né? E aí, que quando você, por exemplo, você está estudando a teoria, você viu como funciona cada componente, os cuidados na hora de manusear esses componentes. Quando você vai para a prática, você vai ter aquele determinado conhecimento, você já sabe o processo que você vai usar, você sabe o procedimento. Então, as chances de você queimar um componente são mínimas, né? São bem menores do que se você não detenha esse conhecimento. É por esse motivo, né, que você sempre tem que relacionar a teoria com a prática, certo? Tudo é praxis. Um conhecimento prático sem mediação do conhecimento teórico, ele não é um conhecimento científico. Ainda tem mais isso, viu, pessoal? Não é. Não é um conhecimento sistematizado. Conhecimento científico é um conhecimento sistematizado que usa um processo e um método. Já apesar de utilizar um método prático, né, ele não tem uma mediação teórica. Ele vai estar muito mais próximo do senso comum, do achismo, do que realmente o conhecimento científico. Diferente da descritiva, para além de observar e analisar os fatos, a pesquisa explicativa, ela visa teorizar o assunto, certo? Eu vou fazer o que eles chamam de... Como é o nome do processo? Teorizar existe um termo, né? Não estou lembrado, mas assim, depois de você fazer a pesquisa, fazer toda essa análise, você vai produzir um documento, um texto, certo? E essa teorização é justamente isso. Eu já tenho os dados organizados e vou desenvolver, certo? Os meus conhecimentos dentro daquele e produzir aquele conhecimento. Eu vou teorizar, seja essa teoria uma teoria já existente ou uma teoria nova, ou melhor, uma teoria aprimorada. Vou explicar os motivos desse processo para depois produzir, certo, um documento final que vai servir de base para uma nova pesquisa, seja ela minha ou de outras pessoas. A pesquisa qualitativa, pessoal. A pesquisa qualitativa, ela é a principal pesquisa. Por quê? Pessoal, a pesquisa qualitativa, ela é tão forte, que ela vai estar ligada com todas as outras pesquisas, com exceção da pesquisa descritiva, porque a pesquisa descritiva, ela não usa muito o método qualitativo, ela usa mais o método quantitativo, ela está mais relacionada com o número, certa quantidade de vezes que aquele fenômeno acontece, não quais os motivos que esse fenômeno acontece, por que esse fenômeno acontece, qual a aplicabilidade desse fenômeno, qual a influência desses fenômenos em outros fenômenos. Então, a pesquisa qualitativa, ela vai ver, certo, todas essas influências, certo, todas as determinações desse fenômeno. Ela é um método de investigação científica que foca no caráter subjetivo do objeto analisado. Por que subjetivo? Porque ele vai ter uma interpretação. O aspecto objetivo ele está mais ligado com a prática
e o processo daquele fenômeno. O processo subjetivo está mais relacionado ao processo de análise do pensamento, estudando as suas particularidades e experiências individuais. Com a pesquisa qualitativa, os entrevistados estão mais livres para apontar seus pontos de vista sobre determinados assuntos que estejam relacionados com o objeto de estudo. Justamente porque o método qualitativo ele vai ter uma interpretação daqueles dados. Ele vai além, certo, do quantitativo de dados, certo? De um questionário, você só marca sim ou não, ou muitas vezes ele pergunta os motivos de tal acontecimento, né? Numa pesquisa qualitativa, as respostas não são objetivas, né? Elas são totalmente subjetivas. Geralmente, esse tipo de pesquisa, você analisa, certo, as respostas dos públicos, né? E o propósito não é contabilizar quantidades como resultados, mas pode conseguir sim, ok? Não necessariamente uma pesquisa qualitativa não pode usar um método quantitativo, mas sim conseguir compreender o comportamento de determinado grupo. Ele não tem função nenhuma de tabular, mas você vai precisar tabular para você organizar e compreender o comportamento daquele fenômeno. A escolha da pesquisa qualitativa como metodologia da investigação é feita quando o objeto de estudo é entender o porquê, o motivo de certas coisas, como a escolha dos eleitores e a percepção dos consumidores, e etc. Estudo de caso. O estudo de caso é um método qualitativo. Ele não é uma pesquisa, pessoal. Certo? Por isso que não apareceu lá em cima. Ok? Percebe-se que estudo de caso, né, ele não é uma pesquisa de forma geral. Ela pode ser utilizado dentro de um desses tipos de pesquisa. O estudo de caso, ele é um método qualitativo que consiste geralmente em uma forma de aprofundar uma unidade individual. Ele serve para responder questionamentos que o pesquisador não tem muito controle sobre um fenômeno estudado. Um estudo de caso, ele pode ser tanto individual como em grupo, e ele tem o objetivo de descobrir quais os motivos daquele fenômeno para posteriormente você conseguir, né, ou interpretar ou corrigir, certo, aquele problema. Vou dar um exemplo. Vocês estão vendo aí na tela essa tela azul, né? Essa tela azul ela dava muito no Windows, muito mesmo. Né? Até hoje ainda dá, né? Ela é diferente, mudou muito. Isso aqui ainda acho que é da época do Windows XP. O que eu quero dizer para vocês? Essa tela ela pode acontecer de infinitos problemas, assim como a maioria dos problemas dos computadores, né? Vocês vão ver que não existe um passo a passo, né? Existe um instrumento que a gente pode utilizar, seja ele um instrumento da nossa própria experiência ou um instrumental que já exista, para você analisar aquele determinado problema. O estudo de caso, ele busca levantar informações daquele fenômeno, certo? Que no caso nosso é um erro, e quais os motivos para que ele aconteça. Por isso que ele é qualitativo, porque tem que ter uma interpretação. Tem como só eu descrever o fenômeno. Eu tenho que buscar interpretá-lo para saber os motivos na qual ele acontece e como eu vou solucioná-lo. Então, dentro da nossa grade, existe uma disciplina chamada resolução de problemas, né? Até hoje, eu só dei essa disciplina uma vez, mas assim, pessoal, dentro dessa disciplina, o que é que geralmente eu organizo? Eu organizo uma forma de vocês não terem basicamente um tutorial de como resolver um determinado problema específico. Eu mostro qual o objetivo, certo, de você interpretar aquele problema, porque apesar da nossa área estar dentro das ciências exatas, de exato não tem nada. A gente tem muita coisa que a gente precisa interpretar e dependendo do problema, a gente pode tentar solucionar de diferentes formas. Vou dar um exemplo para vocês. Um computador, ele não liga.
Não liga, não dá imagem, não dá nada. O que será que aconteceu com esse computador? Será que só pode ser uma coisa? A gente vai ver que pode ser falta de energia, pode ser fonte queimada, pode ser placa-mãe, pode ser o processador que esquentou demais, pode ser memória, pode ser outro componente que está dando curto-circuito e não está deixando o computador desligar, pode ser o estabilizador. Então, assim, o que eu vou ensinar para vocês é vocês analisarem, né, terem uma visão maior dos possíveis problemas e vocês forem fazendo determinados testes para descobrir qual é o real problema. Então, essa disciplina, o objetivo dela vai ser exatamente esse, o de, o de descobrir, né, qual é o possível, né, problema, né? Vocês vão descartar se é energia, se é a fonte, vocês vão testando cada um desses vocês vão testando cada coisa até descobrir o problema, certo? E a pesquisa bibliográfica? A pesquisa bibliográfica, certo, pessoal? Ela tem o objetivo justamente isso para vocês. Todas as outras pesquisas, né, qualquer tipo de trabalho científico que você for realizar, ele vai se embasar justamente na pesquisa bibliográfica, porque ela tem, né, ela parte de um conhecimento já construído. Então, todo o conhecimento científico que foi produzido em textos ou em fontes, certo? Seja elas visuais, imagens, textos escritos, filmes, e tudo isso, ele vai analisar todas essas informações para embasar um novo conhecimento ou para confirmar ou negar aquele determinado conhecimento. Ele é um método teórico que se foca em analisar os ângulos distintos que o mesmo problema pode ter. Ao consultar autores com diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto, posteriormente o investigador deverá comparar as informações levantadas e, a partir de então, construir as suas observações e conclusões. Né? Então, recapitulando, a pesquisa descritiva, ela descreve certo determinado fenômeno, não tem interpretação, não tem nada. Ela só organiza, certo, os dados. A explicativa, ela analisa aqueles dados, interpreta. A pesquisa qualitativa, ela tem uma função, certo, maior de organizar esses dados e determinar os fenômenos. E a bibliográfica, ela tem, certo, o papel de coletar tudo aquilo que já foi produzido sobre aquele assunto. Objetivo da pesquisa, certo? O objetivo, pessoal, ele constitui a finalidade, né? Por qual motivo eu estou realizando aquela pesquisa? Ela é a meta que se pretende atingir com a elaboração da pesquisa. Muitas vezes, para você descobrir a conclusão e o objetivo, eles vão estar muito ligados. Né? A pergunta que você colocar dentro do objetivo, né, ela tem que ser respondida na conclusão, seja ela negativa ou positiva. Os objetivos constituem a finalidade de um trabalho. Eles indicam o que o pesquisador realmente decide fazer. Sua definição, claro, ajuda muito na tomada de decisões. Afinal, temos que chegar ao que queremos fazer para depois resolvermos como proceder e para chegar aos resultados pretendidos. Os objetivos da pesquisa são divididos em dois tipos, certo? O objetivo pode ser geral ou específico. Os objetivos gerais, pessoal, são os o objetivo geral do trabalho, certo? É a finalidade da metodologia. Geralmente eles são amplos, né? Ele é o que vai dar base para a sua pesquisa, ok? Esse é o objetivo geral, ele é o objetivo principal. Qual é o objetivo da minha pesquisa? Analisar os motivos de evasão escolar no colégio Marta Maria de Fônio. Um exemplo. Pronto. Meu objetivo geral é analisar, certo? A evasão. Agora, o que são os objetivos específicos? Os objetivos específicos, pessoal, nada mais são que, vamos dizer assim, um passo a passo de como chegar aos objetivos gerais.
eu vou analisar, certo? Algo específico, certo? Algo menor, algo mais focado, para chegar ao objetivo geral. É por esse motivo que são os objetivos da minha pesquisa. Porque os objetivos específicos, eles têm que formar, certo? Um arcabouço teórico que organize, certo? O meu objetivo geral. Os objetivos específicos, eles buscam algo mais detalhado, né? Ele vai mais na aproximado de determinado fenômeno. Geralmente, um trabalho, ele tem, no mínimo, 3 objetivos específicos, né? Por exemplo, aqui eu botei a verificação da relação entre professor e aluno, identificar o nível de interesse dos alunos, reconhecer a prioridade estabelecida pelos alunos, analisar o convívio e o círculo da vida dos alunos desta classe, apresentar os motivos que conduzem os alunos à evasão escolar. Então, todos esses motivos vai fazer, né, eu chegar em determinado lugar. E esse lugar vai se chamar objetivo geral. Ok, pessoal? Na próxima aula, a gente fala sobre trabalhos científicos e os tipos de trabalho científico. Até mais.